Meus amados irmãos, a paz do Senhor, podem estar assentados. Alegria para mim estar convosco, reunidos para adorar ao Senhor essa noite, sobretudo porque Ele é santo e merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e também pelo privilégio que recebo de estar aqui, celebrando a Deus juntamente com a igreja, com os familiares e amigos, a vida do vosso pastor Esli. A minha oração mais profunda é que Deus continue abençoando ele em todas as áreas da sua vida. Tá bom, pastor? Alegria. Que a mão do Senhor continue poderosa, forte sobre o Senhor, família, ministério. Uma honra para mim poder estar aqui celebrando a vida desse servo de Deus. Mãe Denilda, Deus abençoe. Deus abençoe, Anderson. Obrigado pelo carinho. Todos os familiares. Rever aqui meu amigo Josenei, muito bom. Deus abençoe estar com todos os obreiros, é uma grande alegria. Também entendendo que essa noite é um culto onde voltamos a nossa sensibilidade espiritual para missões e celebramos a vida do vosso pastor, veio ao meu coração esse texto e eu desejo compartilhar com os irmãos, aqueles que trouxeram a Bíblia. Nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, nós estamos diante aqui de um grande personagem do Novo Testamento, e eu creio que, de alguma forma, esse homem tem know-how, tem respaldo, tem propriedade para ser mencionado numa data tão importante como hoje para o pastor Esli, coadunado a isso, linkado em harmonia, também celebrando, enfatizando a parte de missões. Capítulo 27, enquanto você está procurando aí, dizer aos irmãos rapidamente, nós trouxemos ali, vai estar à sua disposição no final do culto, um livro que Deus me permitiu escrever em 2019, a minha expectativa era que ele ficasse pronto em 2019, ele só foi ficar pronto em 2020, pouco tempo antes da pandemia, e eu fui questionar a Deus, falei, Senhor, foi um ano de tanta busca, jejum, oração, pesquisa, o livro ficou pronto só no outro ano e agora. Eu entendi da parte de Deus que o livro não ficou pronto em 2019 porque o conteúdo dele não era para 2019. O conteúdo dele era exatamente para esse processo pandêmico. Nada surpreende a Deus. Ele está no controle de tudo, ele sabe de todas as coisas. E eu fico muito feliz porque o conteúdo deste livro, que é extraído da Bíblia, ele tem uma condensação profética exatamente para os 3 maiores problemas que estamos vivendo nessa pandemia. O tema dele é treinamento e caráter. Eu falo sobre 3 homens forjados pelo fogo do Altíssimo. Esse livro tenta responder 3 perguntas aflitivas que fazemos a nós mesmos e a Deus. Primeiro, por que a minha vida ainda não deu certo? Segundo, por que ainda não cheguei no lugar da promessa? E terceiro, por que ainda não venci o medo que sempre me venceu? Então, Abraão, Josué e Pedro vão responder essas 3 perguntas através da vida deles. Vai estar ali à sua disposição, ok? Capítulo 27. Nós poderíamos ler qualquer versículo desse capítulo que seria obrigado a dissertar o contexto a fim de extrairmos aqui verdades espirituais, aplicações práticas para a nossa vida cristã. Eu vou focar apenas nos 2 primeiros versículos e conforme vamos pregando, vocês vão entendendo aqui o contexto citado. Capítulo 27, verso 1. E como se determinou que havíamos de navegar para Roma, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, que era da corte augusta, e embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, e estava conosco Aristarco, o macedônio, que era de Tessalônica. Até aqui, por favor. Eu quero escorar a nossa reflexão em cima de um conceito profético que é o seguinte: todo o propósito de Deus para a nossa vida sempre será evidenciado, pautado, caracterizado, marcado por promessas e instruções. Não existe propósito de Deus para a nossa vida sem promessas e instruções. Elas andam juntas, não tem como desassociá-las, elas fazem parte basilar
Elas são pilares que sustentam um propósito. Se eu e você temos um propósito de Deus na vida, com toda certeza estará envolto, inserido nesse propósito, promessas e instruções. As promessas autenticam as instruções. As instruções legitimam as promessas. Num português mais claro, para que serve uma promessa? Para Deus te revelar onde você está e onde Ele quer que você chegue. Isso é uma promessa. E a instrução não somente te dá certeza, não somente te revela onde você está, mas vai te dar a certeza do que você precisa fazer para chegar aonde Deus quer. Promessa, ela te dá a certeza que você vai chegar. A instrução te dá a certeza do que fazer para poder chegar. Se nós quisermos conhecer a história do apóstolo Paulo, ela é startada exatamente a partir de Atos no capítulo 9. É ali que Paulo vai ter um encontro revolucionário, radical, com Cristo na estrada de Damasco. E no momento em que ele se encontra com Cristo, através daquela terrível visão, ele recebe para a sua vida imediatamente um propósito. E neste estavam contidas as promessas e as instruções. Se você continuar lendo a história do apóstolo Paulo a partir de Atos no capítulo 9, vai perceber que todo o seu currículo biográfico, todo o seu ministério está contido em 3 viagens missionárias. E essas eram recheadas de muitas adversidades, muitos desafios, muitas agruras, muitos embates, muitos sofrimentos. E como é que Paulo conseguiu lograr êxito em tudo isso? Como é que Paulo conseguiu ver as promessas de Deus realizadas na sua vida? Porque ele cria nelas e sempre estava atento às instruções. Nesse capítulo 27, de maneira específica, escutem, Paulo está aqui para realizar a maior de todas as promessas de Deus na sua vida. O maior propósito de Deus consistia que Paulo deveria obrigatoriamente chegar em Roma e lá estando, deveria pregar a César, o cabeça do Império Romano, aquilo que em Atos 24 ele já tinha pregado para Félix. Deveria pregar para César, o que em Atos 27 ele pregou para Festo. Deveria pregar a César, o que em Atos 26 ele pregou ao rei Agripa. Percebam que Deus já tinha dado o privilégio para ele estar diante das maiores autoridades romanas. Só faltava o cabeça do Império Romano. E o que é que Paulo pregou para essas 3 autoridades e deveria pregar para César? Exatamente isso. Eu sirvo a um rei, que é rei de todos os reis. E a minha missão é instaurar na terra um reino, que é muito maior e mais poderoso que qualquer império, inclusive o Império Romano. Gente, pasmem. Paulo vai realizar esta promessa. Paulo vai cumprir esse propósito de Deus, ele vai chegar a Roma, ele vai estar diante do homem mais poderoso da época, vai ter uma audiência com esse homem, vai lhe pregar o evangelho vai ser tão poderoso no coração de César, que ao invés de mandar Paulo para uma penitenciária romana, ele vai permitir que Paulo fique preso dentro de uma casa, durante 2 anos, e nesses 2 anos que Paulo está ali em prisão domiciliar, ele teve o privilégio de receber autoridades políticas, autoridades militares, autoridades judaicas, recebeu artistas, recebeu muita gente grande. Mas o que eu acho interessante é que o imperador romano, quando deixou Paulo preso nessa casa, fez de propósito que apenas um dos seus soldados da caestra pretória, apenas um dos seus soldados pudessem escoltar Paulo, guardar Paulo durante um dia, ou seja, foi feita uma escolta de 700 e poucos homens para guardar Paulo. Cada um destes ficava com ele um dia e não poderiam repetir a escolta, com medo que Paulo os influenciassem. E com apenas 6 meses que Paulo está ali, pregando para todas essas pessoas, com vários soldados pretorianos diferentes, cada um por dia, com 6 meses, toda guarda romana parou de dizer ave César, pegavam nas mãos uns dos outros e diziam, a paz do Senhor Jesus Cristo.
Isto com 6 meses. Imagina o que esse homem fez na Europa através da comunicação do Evangelho em 2 anos para a glória de Deus. Mas para que Paulo realize esse propósito, ele precisa chegar a Roma. E no capítulo 27 você percebe que ele não está em Roma. Ele está exatamente no porto de Cesareia Marítima, sendo levado como um preso. Ele poderia aqui nesse momento ter uma dessas 2 pessoas à sua disposição. Ou ele poderia navegar com um advogado, ou poderia navegar com um médico. Ele preferiu navegar com o médico, Dr. Lucas, que é quem escreve esse livro, e também um dos evangelhos. Ele, como preso e cidadão romano, poderia muito bem desfrutar de um certo trânsito livre no convés do barco. Enquanto os demais presos ficavam lá na ralé, de forma subalterna, remando, sofrendo todo aquele terrorismo, aquele despotismo contra a vida deles, Paulo era um cidadão romano, então ele ficava exatamente onde estava a elite, a cúpula, onde estavam os comandantes do barco. Ele está dentro de um navio adramitino, que saiu de Adramítio. Eles começam vagarosamente percorrer o litoral sul de Creta, passando por Bons Portos, Cnido, Frígia. Param num segundo porto, que é em Sidom. Paulo teve o privilégio de visitar os seus amigos e irmãos em Cristo, voltou para o porto de Sidom. Ali ele deixa esse navio, esse barco adramitino, que carregava no máximo 200 e poucas pessoas, no máximo 300, vamos dizer assim, e eles vão agora navegar através de um barco alexandrino, um barco que tinha capacidade para conduzir 600 pessoas, um barco poderoso, uma boa infraestrutura, na verdade o melhor da época para se navegar, num contexto de inverno rigoroso, como se instaurava naquele momento em pleno Mediterrâneo. Paulo entra com esses homens num navio alexandrino, e eles continuam percorrendo exatamente a parte geográfica do sul da Ásia, vão percorrendo a costa, e eles sentem uma resistência cada vez maior. Ao invés de se aproximarem, eles começam a se distanciar da costa, e quando percebem, já estão em alto mar. É um momento tão difícil que Lucas chega a dizer que o que lhes atingiu foi um vento híbrido, foi um vento chamado Euraquilão, que na verdade é um terrível tornado, um terrível ciclone em cima do mar. O barco sendo arrastado para o alto mar, Lucas, que está fazendo esta viagem com Paulo, diz no verso 20, que a tormenta que eles enfrentaram foi tão implacável, foi tão atroz, tão terrível, que eles não conseguiram durante 14 dias de tormenta incessante, ininterrupta, não viam durante 14 dias a luz do sol, nem das estrelas. Lucas, como médico, não está apenas nos dando um detalhe pormenorizado de que não enxergavam nada, realmente não enxergavam nada, mas Lucas está indo mais profundo que isso. Ele está nos trazendo aqui uma informação cartesiana, está nos trazendo uma informação náutica, está nos trazendo uma percepção de navegabilidade, ou seja, se eles foram arrastados para dentro do mar alto e perderam a perspectiva direcional, logo eles dependiam da luz dos astros para ter um entendimento cartográfico, um entendimento geográfico, mas nem isso tinham. 14 dias de escuridade, 14 dias de trevas, 14 dias de uma tormenta implacável. Paulo já tinha experimentado 2 naufrágios, mas nada comparado com o que ele está experimentando aqui. Tanto que Lucas, cheio do Espírito Santo, diz: não vimos a luz do sol, nem das estrelas, de maneira que fugiu de nós toda a esperança. Há um ditado que diz que a esperança é a última que morre. Se Lucas, cheio do Espírito Santo, está dizendo que o consciente coletivo de todos entendiam que ela faltava, a certeza que eles tinham que eles iriam
morrer. É diante disso que os marinheiros se reúnem e estabelecem uma tratativa, uma maneira de vencer essa tormenta, de tentar amenizar os estragos, de tentar aplacar aquela situação terrível. E o que é que os marinheiros fazem para vencer a tormenta? Resolvem lançar as âncoras ao fundo das águas. Eu aprendi que existem 3 razões básicas por que se lançam âncoras ao fundo das águas. Primeiro, porque a pessoa entendeu que chegou onde deveria chegar. Se chegou onde tinha que chegar, então se ancora, se atraca, se amarra o barco. Segunda razão, quando existe o comandante da embarcação dando uma ordem de pare, de pausa, de intervalo. Terceira razão, quando existe a real possibilidade do barco ficar à deriva, quando existe a possibilidade do barco ser empurrado e existe o perigo de se chocar com um banco de areia, existe o perigo de se chocar com... O botãozinho caiu aqui. Existe o perigo do barco se chocar com rochas. Se você ler o contexto do capítulo 27, vai perceber facilmente que eles não tinham chegado onde deveriam chegar. Eles não começaram nem a viagem direito. Também não existe aqui nenhum comandante dando a ordem para parar o barco, para descansar um pouco. Não. Eles só estão lançando as âncoras ao fundo das águas por causa do medo. Eles estão travando o barco, amarrando o barco, segurando o barco por causa do medo. E é interessante que o medo ele tem exatamente esse poder. O medo tem o poder de amarrar. O medo tem o poder de extirpar de nós a ousadia. Ele tira de nós a possibilidade de avançar, de desenvolvimento, de coragem. Então é por causa do medo que esses marinheiros estão lançando as âncoras ao fundo das águas. Estão travando o barco por causa do medo. Se sentem paralisados, intimidados, cerceados, se sentem congelados. Eles não têm coragem de continuar. Parem o barco. Preste bem atenção aqui num detalhe interessante. Quando eu lhes digo que são os marinheiros que estão lançando essas âncoras ao fundo das águas, eu estou de maneira proposital, gente, tentando lhes dizer o seguinte: não são amadores que estão lançando as âncoras ao fundo das águas. Não são pessoas que não entendem do assunto. Quem está lançando as âncoras ao fundo das águas são especialistas, são experts no assunto. Eles sabem o que estão fazendo. E é por isso que esses especialistas estão lançando as âncoras ao fundo das águas. Só que ao lançarem as âncoras ao fundo das águas, eles trazem um problema para o apóstolo Paulo. E qual é o problema? O problema é que Paulo tem que chegar onde Deus quer. O problema é que Paulo tem que ir para o lugar da promessa. O problema é que Paulo tem que ir a Roma para pregar o que o Senhor lhe confiou. Só que como é que Paulo vai chegar a Roma se o barco está travado? Como é que Paulo vai chegar onde Deus quer se o barco está sendo preso? Como é que Paulo vai chegar no lugar da promessa se só tinha uma forma de chegar ao lugar da promessa? Através das águas do Mediterrâneo. Se Paulo só pode chegar a Roma pelas águas do Mediterrâneo e o barco está travado, então, gente, não é só o barco que está travado. A promessa de Deus na vida de Paulo está sendo travada. A promessa de Deus na vida de Paulo está sendo obstruída. E obstruída por quem? Pelos especialistas. Está sendo obstruída por gente que entende. E é óbvio que nesse momento, diante do que eu estou lhes externando, vem a seguinte pergunta: mas pastor, não era boa a intenção desses especialistas em travar o barco naquele momento? Exatamente, a intenção era boa. Mas existe um outro ditado que diz que de boas intenções o inferno está cheio. É muito perigoso quando a gente começa a andar com pessoas que têm boas intenções, mas que não têm revelações de Deus para o propósito. Uma coisa é ter boas intenções. Outra coisa é andar com pessoas que têm revelações de Deus. Lembra de Pedro? Pedro, com revelação, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E Jesus diz: Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, foi o Pai. Ok, Jesus parabenizou Pedro pela revelação.
Aquela revelação de Deus na vida de Pedro contribuiu para o propósito de Jesus. Logo em seguida, Pedro abre mão da revelação e entra na intenção. Olha a boa intenção de Pedro. Eu não vou deixar o senhor morrer. O senhor não pode morrer. Não, o senhor não pode morrer. Jesus foi obrigado a dizer para Pedro: para trás de mim, Satanás. Com a revelação, Jesus o aplaude. A revelação ajudava Jesus no propósito. A boa intenção de Pedro era impedir Jesus de ir para a cruz, mas ele veio para ir para a cruz. Então Jesus vai repreendê-lo pela boa intenção, chamando-o de Satanás. Lembra daquele menino? Tem um caso, que conta, uma história que conta, de um menino que via a lagarta sempre rastejando pelo chão. E um dia essa lagarta foi envolta por um casulo. E ele achou que o casulo estava asfixiando a lagarta. Estava matando a lagarta. E ele depreendeu. Não, antigamente ela tinha liberdade. Podia viver livre. Agora dentro dessa casulo aí, ela não tem vida, ela não vai suportar, ela vai morrer. Então, com a boa intenção, ele foi e quebrou a parede do casulo, para que a lagarta continuasse rastejando, e ela continuou rastejando. Ele usou de boa intenção, mas quando ele usa de boa intenção, ele aleija o processo de metamorfose. Ele permitiu a lagarta continuar rastejando, mas ele impediu a lagarta se transformar numa borboleta e voar. Então, quando nós andamos muito próximos de pessoas que só têm boas intenções, eles têm boas intenções para nos ver onde nós estamos. Se de alguma forma eles entenderem que a gente vai voar, eles preferem alejar o processo para continuar nos vendo rastejando. E você diz: pastor, mas por favor, ok, vamos deixar de lado as boas intenções. Eles não sabiam o que estavam fazendo? Sabiam. Eles não entendiam de vento, pastor? Entendiam. Não entendiam de intensidade de clima, força marítima, correnteza? Entendiam, pois é, pastor. Então eles entendiam de coisas naturais. E naquele momento, o seu entendimento natural lhes ajudaria. Calma aí, gente. É verdade que eles entendiam de coisas naturais. Mas dentro daquele barco, havia um homem que a sua vida não era pautada pelo natural. A sua vida era pautada pelo sobrenatural. E aqui fica uma outra alerta para nós. Muito cuidado em andar com pessoas, em ouvir pessoas, em dar atenção para pessoas que só entendem do natural. Entendem de jornal, entendem de mídia, entendem de informativo, entendem de estatísticas, entendem de Dow Jones, entendem de Bovespa, entendem sobre dólar, entendem sobre economia, no sentido geopolítico, no sentido macro, no sentido financeiro, entendem do natural. São pessoas que entendem que 2 mais 2 dá 4. Mas é um perigo andar com essas pessoas, porque elas limitam o agir de Deus. Você tem que andar com pessoas que conseguem ver 5 pães e 2 peixes alimentando multidões. Você precisa estar perto de pessoas que a vida deles não é dirigida pelo que diz o jornal, mas pelo que diz o Espírito Santo de Deus na vida desta pessoa. Quando Paulo viu aqueles especialistas, quando Paulo viu aquela turma toda com expertise, com habilidade, com conhecimento náutico, travando o barco, amarrando, impedindo ele de chegar onde Deus queria. Gente, Paulo, com todo respeito aqui, desculpa a expressão, ele foi com os 2 pés no peito daquele povo. Ele deu uma dura neles. Ele chamou a atenção dizendo: calma aí, gente, vem cá. Antes de viajarmos, eu disse a cada um de vocês que não era bom viajarmos agora, porque a viagem seria desastrosa. E Paulo não está falando isso por revelação de Deus. Paulo está falando isso porque era perceptível que não era bom viajar. Mas eles, de forma orgulhosa, cheios de soberba, disseram: não, Paulo, você pode entender de jejum, você pode entender de Bíblia e oração, agora de mar entendemos nós, de barco entendemos nós, porque os especialistas aqui somos nós. Aí Paulo joga tudo isso na cara deles, dizendo: pois é, seus especialistas, é por causa dos senhores que nós estamos enfrentando essa tormenta. Então tratem de içar as velas, tratem de levantar as âncoras e vamos continuar navegando, porque existe uma promessa de Deus na minha vida. Eu não dependo de mar calmo para chegar,
E não é mar revolto que vai me impedir de chegar, porque a promessa de Deus na minha vida não depende de circunstância, nem favorável, nem desfavorável. Levantem as âncoras, porque eu tenho uma promessa. Está entendendo o que é que Deus está ministrando no seu coração essa noite? Existe uma promessa de Deus na sua vida, e você não depende de economia, não depende de governo, você não depende do homem para chegar. E também qualquer tentativa do diabo em obstruir, em resistir, cai por terra, porque a promessa de Deus é maior do que qualquer situação adversa. A promessa é maior. Os mesmos que jogaram as âncoras são obrigados agora a levantar as âncoras. Quem tentou impedir Paulo de chegar, está sendo obrigado agora a ajudar Paulo a chegar. Assim será na sua vida em nome de Jesus. Quem tentou te impedir de chegar em algum momento vai ser obrigado a ajudar o processo. Porque existe uma promessa. Aí você pergunta, pastor Jean, e eles aqui? Eles obedeceram o que Paulo lhes pediu? Obedeceram. Os marinheiros que coordenavam, comandavam o barco, Paulo ou escravo, as posições inverteram. Paulo de escravo vira o comandante do barco. E o comandante vira agora subalterno de Paulo. É Paulo quem dá as ordens. Paulo diz, levanta essas âncoras aí. Eu tenho que chegar onde Deus quer. Eles levantaram as âncoras, içaram as velas, e eles continuaram navegando. Então tudo que Paulo exigiu deles, eles cumpriram. O que Paulo lhes instruiu, obedeceram. Sobre a promessa que Paulo tinha, eles creram que Paulo tinha uma promessa. E você pergunta, pastor, e o que é que aconteceu depois deles terem obedecido tudo o que Paulo falou? Depois deles terem obedecido tudo, a tormenta piorou. Vocês já perceberam que em momentos difíceis da nossa vida, a gente tem o seguinte pensamento: a situação está ruim, a situação está difícil, vamos tentar aplacar, amenizar, vamos tentar vencer essa tormenta? Vamos para o jejum, vamos para a oração, vamos levantar de madrugada, vamos fazer voto, vamos obedecer mais. Aí você chega à seguinte compreensão: eu obedeci tudo, Senhor. Louvei, cantei, jejuei, orei, discipulei, fiz tudo. E a tormenta piorou. Quantas vezes diante de um momento difícil você entende que se você fizer algo mais para Deus, que a tormenta cessa, ou pelo menos aplaca, mas na verdade no nosso dia a dia, nos nossos embates, a gente ora, jejua, busca, mas a tormenta piora. E a pergunta que fica é: por que a tormenta piora? Por várias razões, vou destacar duas principais. A tormenta piora para nos revelar duas coisas muito simples, que por não saberem estas verdades, elas se tornam em confusão para a nossa vida. Pastor Jean, o que acontece quando a tormenta piora? Ela tem o compromisso de nos revelar quem nós somos e quem Deus é. Para eu de fato saber quem eu sou, a tormenta precisa piorar. Porque na verdade, se a tormenta não piora, eu acho que sou quem na verdade eu não sou. Se a tormenta não piora, eu acho que Deus é quem de fato Ele não é. O que regula, o que ajusta, o que calibra, o que traz equilíbrio para essa perspectiva, para essa visão de quem eu sou e de quem Deus é a piora da tormenta. É só você olhar para a história de Jó. Ele tinha uma visão sobre ele, não era verdadeira. Quando a tormenta piorou, ele diz: aquilo que eu mais tinha medo me aconteceu. Então ele podia achar que buscando a Deus de madrugada pelos filhos, lhe levava a ser de fato um homem justo, quando na verdade o diabo vai diante de Deus e diz: ele só é o que é porque o Senhor dá. O diabo está dizendo exatamente o que Jó tinha medo de perder. Por isso que o diabo disse: o Senhor tirar ele. Jó só não pecou, mas ele tinha medo de perder. Ele diz: o que eu tinha medo de perder aconteceu. Mas ele só entendeu isso na tormenta. A tormenta mostrou quem de fato ele era. E a tormenta também mostrou quem de fato Deus era. Porque quando a tormenta piora, ele diz: antes eu te conhecia de ouvir.
E infelizmente tem muita gente no nosso meio que só conhece Deus de ouvir. Como é que você conhece alguém de ouvir? Eu conheço, mas de ouvir? A tormenta piorou e ele diz: hoje eu contemplo Deus com os meus próprios olhos. Então, quando a tormenta vem, quando a tormenta piora, é para mostrar quem de fato nós somos. Se até espelho mente para nós, você acha que o nosso coração não mente para nós? Porque tem espelhos que te engordam, tem outros que te emagrecem, tem outros que te aumentam, tem outros que te diminuem. Nem sempre o espelho é verdadeiro. Imagina o nosso coração. Jeremias diz que ele é enganoso. Agora escute, quando a tormenta piora, ela tem o poder radiográfico. Quando ela piora, por revelar para nós quem nós somos, por revelar quem de fato Deus é, ela cria um flash, ela cria uma verdade, ela extrai dentro de nós o que uma radiografia extrai, ela extrai uma verdade que nós sabemos que não é verdade. Ela mostra o que a gente oculta. Não entendi, pastor, preste atenção. Tinham 276 pessoas no barco, 276 homens. A tormenta piorou, radiografou todos, dividindo-os em dois grupos. Em um grupo estão 275 pessoas e no outro grupo está Paulo. Esse grupo só é dividido pelo poder da piora da tormenta. A tormenta piorou, radiografou quem era quem. Quando a tormenta piora, ela revela quem é quem é quem. Nesse momento de pandemia, a pandemia revelou muito quem é quem. Muitas pessoas achavam que eram, que não. Vocês entenderam? O que a tormenta radiografa em nós? Duas coisas simples. Ela revela como eu enxergo a tormenta, ela revela como eu a enxergo, e ela revela o que eu libero enquanto eu enfrento. Vou repetir. Quando a tormenta piora, ela vai revelar a maneira com a qual eu estou enxergando ela, a maneira com a qual eu estou a encarando, a maneira com a qual eu estou a enfrentando e o que eu estou liberando sobre ela. Gente, isso é muito sério. A forma como eu vejo a tormenta e o que eu declaro e o que eu libero e o que eu verbalizo e o que eu falo na tormenta é o que vai determinar se eu chego ou não no lugar da promessa. Eu vou repetir. A maneira como você enxerga uma situação difícil e o que você declara sobre essa situação difícil é o que vai determinar se você chega ou não onde Deus deseja. Se tem dois grupos aqui divididos, é óbvio que a leitura e a declaração dos grupos são distintos. São antagônicos. 275 pessoas olham para a tormenta e vem o quê? Vem morte. Vem o quê? Desastre, tragédia, naufrágio. Por verem a tormenta como morte, eles declaram: vamos morrer. Paulo recebe o impacto da mesma tormenta. Só que Paulo, ao invés de olhar para a tormenta como morte, ele vê como um instrumento. Ao invés dele olhar para a tormenta como tragédia, desgraça, ele está enxergando a tormenta como catapulta, alavanca e mola propulsora. Porque ele está enxergando a tormenta como uma alavanca, ele declara: é a tormenta que vai me levar para onde Deus quer. Quem está entendendo, diga amém. Eu vou repetir isso, guarde por favor no seu coração para que você não se perca nas tempestades da vida. O que nos leva até a promessa nunca é a bonança, nunca é a tranquilidade, nunca é a abundância, nunca, não. O que nos leva aonde Deus quer sempre será a tormenta. Por que, pastor, que é a tormenta que me leva para onde Deus quer? Porque não é o diabo que caminha na tormenta.
Mas Naum diz que é Deus quem faz o seu caminho na tormenta. Então por que eu vou chegar onde Deus quer? Através da tormenta, porque na verdade essa tormenta é o próprio Deus se utilizando de um processo para me levar aonde Ele quer. Estão entendendo, gente? Simples. Quer ver Deus se preparar para honrar uma pessoa? Quer ver uma pessoa recebendo up, promoção, destaque, visibilidade, relevância? Sempre que Deus promete algo para nós, a título de nos colocar onde Ele quer, a promessa sempre vai nos encontrar no vale. A promessa te encontra no vale. A promessa te encontra no vale. Mas a materialização da promessa é em cima do topo. A arca foi construída no vale. A arca de Noé foi construída no vale. Onde a arca estacionou? Em cima da montanha. O que levou a arca do vale para o alto? A tormenta. O que levou Daniel para ser segunda maior autoridade da Babilônia? Uma cova. O que levou os 3 hebreus a serem governadores de províncias? Uma fornalha. O que levou José a ser a segunda maior autoridade do Egito? Uma cisterna vazia, um deserto, mercado de escravos e uma prisão. Não tem como você chegar aonde Deus quer se não for pela tormenta. Os 3 hebreus estão andando na fornalha. Andando. Isso é muito forte. Quem os jogou lá só morre por ter jogado. Quando foram expostos ao jogá-los, já morreram. Eles caíram na fornalha amarrados. O fogo queimou as cordas das mãos, cordas dos pés, mas não tinha cheiro de fumaça na roupa. E eles passearam dentro da fornalha. Mas quando Nabucodonosor olhou para eles, não viu só Sadraque, Mesaque e Abdenego, também contemplou o 4º homem andando com eles. Agora preste atenção no que eu vou lhes dizer. Me prove e me mostre pela Bíblia em qual momento os 3 hebreus andando viram o 4º homem. Andaram, mas não viam. Eles não viram Jesus na fornalha, não! E quem é que viu, pastor? Quem os jogou lá. Tá entendendo, gente? Eu vou melhorar para você. Não importa se você não está conseguindo ver Jesus nessa fornalha aí. O que importa é que o diabo é obrigado a olhar para você, a tua casa e a família e ver o 4º homem passeando com você, protegendo você, guardando você, livrando você. Tem alguém entendendo o que é que o Espírito Santo está ministrando essa noite aqui? É nesse momento de pânico onde eles não comiam 14 dias, não dormiam durante 14 dias. Pode colocar aqui depressão, ansiedade, síndrome do pensamento acelerado, síndrome de burnout. Coloca o que você quiser. Todos eles estavam ao estresse máximo. Máximo. Aí um anjo vem e fala com Paulo. Por que o anjo não falou com os 275? Porque Deus não honra sentimentos. Deus não honra emoções. Se você pudesse questionar o que é que Deus quer do seu povo, vamos melhorar? O que Deus sempre quis do seu povo? Você pode elencar como resposta. Pastor, ele sempre quis ser adorado. Eu digo, é verdade. Pastor, ele sempre quis ser amado. É verdade. Pastor, ele sempre quis honrado. É verdade. Só que essas respostas, elas não estão erradas, mas elas estão incompletas. Tudo o que Deus sempre quis do seu povo foi ser crido. Sem adoração é impossível agradar ao Senhor. Não. Sem honra é impossível agradar a Deus. Não. Sem jejum é impossível. Não. Sem leitura da palavra. Não.
sem culto? Não, sem fé. Pastor, mas a adoração não é importante? É. Tudo isso são frutos. A fé é a raiz dos frutos. Não adianta adorar sem fé, pregar sem fé, honrar sem fé, porque os fariseus faziam tudo isso sem fé. Não acreditavam que Jesus era o Senhor. Jesus curava a todos. Quando entrava na sinagoga não podia curar, porque eles não criam que ele era Jesus. Diziam, esse é o filho do Zé, o carpinteiro. Estão entendendo? Então por que o anjo do Senhor vai falar com Paulo e não com os outros? Porque Deus não honra sentimentos, Deus honra fé. Aí eu usei palavras lindas na oração. Deus não viu isso. As minhas lágrimas eram bem gordas, também não. Pastor, eu fiz uma cara de choro tão linda que olhando para o espelho eu chorava mais. Deus não se comove com isso. Eu orei o dia todo. Deus não se comove. Não! Só tem uma coisa que faz Deus parar. Mudei. Agora, fé. É o que Paulo tinha. O anjo aparece para ele e vai dizer algo muito esquisito. Eu gostaria que você atentasse para o que o anjo diz para Paulo. Paulo, quem está com você no barco não morre. Amém. Só que o barco vai ser destruído. Como? Quem está comigo no barco não morre. Mas não vai ter barco? Não, calma aí, deixa eu ver se eu entendi. Eu estou sobre as águas do Mediterrâneo, só tem uma forma de chegar até Roma, que é através desse barco alexandrino. Quem estiver comigo no barco não vai morrer, sim. Mas não vai ter barco. Já percebeu que quando Deus nos faz promessas, as promessas de Deus ao nosso cognitivo nunca faz sentido? Ô Abraão, tem uma multidão de nações dentro do ventre da tua esposa. Não, senhor, era estéril. Não, mas tem aí dentro. Pode contar as estrelas, se pode contar. Ok, mas ela já está indo para os 90 anos e nada. Não faz sentido o que Deus nos promete. Porque essa carne não consegue entender o que Deus tem para nós. Ela não consegue. Então, Paulo está entendendo. Só que a responsabilidade dele é pregar esperança para os que estão dentro do barco, dizendo, quem está comigo no barco não vai morrer, só que o barco vai ser destruído. Esse cara está pior que a gente. Pastor, por que o barco seria destruído e eles não? Porque Deus está tentando levar Paulo e os demais a entenderem o seguinte, que mais importante que o barco que carregava Paulo, era o que Paulo carregava no barco. Mais importante do que o barco que o carregava, era o que Paulo carregava de Deus na sua vida. Por isso que algumas coisas na nossa vida serão destruídas, serão perdidas, ficarão no meio do caminho, mas o propósito que Deus colocou em você nunca será tocado. Deus não apenas protege você, Ele protege o propósito, porque o propósito é maior que você. Estão entendendo, gente? Então Paulo pregou para aquela turma, estou terminando agora. Senhores, quem estiver comigo no barco não morre. Só que não vai ter barco. O que é que a gente faz quando Deus nos faz uma promessa e nós entendemos que ela é inatingível, inalcançável, incompreensível? Quando Deus nos faz uma promessa e a gente não entende como a gente queria entender, nós vamos sempre mexer os pauzinhos, ajudar a Deus, vamos mecanizar o processo, usar de jeitinho brasileiro,
para que as coisas que Deus nos prometeu aconteçam segundo o nosso entendimento. Quando Deus me faz uma promessa e eu não entendo, quando Ele faz uma promessa, eu entendo que isso é um plano dEle para a minha vida, é um plano, o plano é esse, ok. Só que quando eu não entendo um plano, eu abro mão desse plano e coloco o meu plano em ação. Deus diz: Jonas, vai para Nínive. Não bate, porque se eu for para Nínive, é a mesma coisa hoje que eu chegar com a Bíblia gritando no meio do Estado Islâmico, no Afeganistão. E vai que Deus salve esse povo, eu não quero ver os salvos, então, não, eu vou para Tarsis. Todas as vezes que a gente abre mão do plano de Deus, a gente coloca em prática um plano B. Sabe qual é a maior desgraça na vida de um servo de Deus? É o tal do plano B. E onde é que esses marinheiros, onde é que esses homens vão trazer à luz o plano B? Eles vão entender assim: já que o barco vai ser destruído, vamos pular nos botes. Plano B de botes, plano B. Vamos para os botes. Pronto, o barco é destruído, estamos nos botes, salvos. Paulo viu isso. Paulo falou: acho que vocês não entenderam. É quem ficar no barco. Não é quem entrar nos botes. Só se salva. Só não vai morrer. Só não vai perecer. Quem ficar no barco. Só que o barco vai ser destruído. É fácil a gente dar risada agora, né? Mas imagine 14 dias de tormenta, sem comer, sem beber, sem dormir. Onda e onda e onda e onda, e pancada e medo. 24 horas e 14 dias de medo. Incerteza, suspensão, perigo. Cada movimento de uma onda é uma certeza de morte. 14 dias. Pastor, e eles abriram mão dos botes salva-vidas, abriram mão do plano B? Abriram. Ficaram no barco? Ficaram. E o que aconteceu? O barco se arrebentou em 1000 pedaços. Percebam, se dentro de um barco alexandrino, preparado para aquele inverno rigoroso, eles tinham certeza que iam morrer dentro do barco, qual é a certeza que eles têm agora sem o barco dentro das águas? Hipotermia, escuridão, frio, profundidade. Se um barco poderoso, com aquelas tábuas, parece que eu vejo esse povo dentro das águas dizendo assim: Paulo, nós abrimos mão dos botes, ficamos no barco, ele foi destruído, mas nós não queremos morrer. O que é que a gente faz para se salvar? O que a gente faz para não perecer? O que a gente faz para vencer esse momento difícil? Eu creio que Paulo deve ter dito mais ou menos o seguinte para eles: o que eu vou lhes falar agora parece loucura, mas o evangelho que eu prego é loucura. Só tem uma forma de vocês vencerem a morte, o perigo, a opressão, a depressão, a ansiedade. Só tem uma forma de vocês se salvarem. Estão vendo essas madeiras flutuando? Eu gosto do grego, porque Lucas descreve com detalhe. Paulo diz: vocês estão vendo estes madeiros? Abracem um madeiro. Agarrem um madeiro. Vocês vão vencer a morte agarrando o madeiro. Vão vencer a hipotermia agarrando o madeiro. Vão vencer o medo agarrando o madeiro. Vocês vão se salvar agarrando o madeiro. Haverá coragem agarrando o madeiro. Haverá fé agarrando o madeiro. Se vocês agarrarem o madeiro, agarrou o madeiro, não tem profundidade, não tem perigo. A morte não vai ter a última palavra. Eles se agarraram no madeiro e todos chegaram a uma ilha chamada Malta, que no grego significa refúgio, lugar de refúgio.
O que os levou ao lugar de refúgio? O madeiro. Jesus disse: alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo e tome o seu madeiro. A vitória desses homens foi porque havia um propósito de Deus na vida de Paulo. Creram na promessa, obedeceram a instrução. E no momento mais difícil da vida deles, onde a certeza absoluta era de morte dentro do barco, imagina fora, eles agarraram a madeira e foram salvos. Receba esta palavra em nome de Jesus. Só tem uma forma de vencermos esse momento no mundo: madeiro. Se comprometa mais com a cruz. Não abra mão da cruz. Não é hora de retroceder. Não é hora de plano B. Não é hora de recuar. É hora de renovarmos o nosso compromisso com Cristo e entendermos o que Deus prometeu vai se cumprir para a glória dele, em nome de Jesus. Você não depende de subterfúgio, não depende de... Não. Você só depende de Jesus, de Jesus, de Jesus, de Jesus. É a única coisa que você depende. Agarra esse madeiro essa noite. Agarra, não abra mão. Não importa a pressão, não importa a circunstância, não importa o susto, não importa o medo, não importa que está escuro, não importa. Agarra. E você vai chegar para a glória do Senhor. Você recebe esta palavra essa noite? Eu vou pedir que os irmãos estejam em pé, por favor, em nome de Jesus. Porque Paulo chega nessa ilha. Paulo vai orar pelos enfermos que ali estão, e diz o texto: todos os enfermos foram curados e confessaram Cristo como Senhor e Salvador. Esse naufrágio que você está enfrentando não é para acabar com você. É para produzir milagre na vida dos outros. Todas as vezes que uma tempestade se apresenta diante de nós é para que o nome do Senhor seja glorificado. Se tem tormenta batendo na tua porta, entenda: Ele faz o seu caminho no meio da tormenta. O tamanho da tua tormenta revela a importância que você tem para o céu. Jesus enfrentou aquela tempestade no barco porque ele estava indo libertar o gadareno. E porque ele estava indo libertar o gadareno, estava enfrentando uma resistência espiritual, porque a resistência espiritual estava dizendo a importância que o gadareno tinha para Jesus. Jesus não estava aí para ganhar todos, estava indo ali para libertar um homem. Porque para Jesus uma alma vale mais que o mundo inteiro. O tamanho da tormenta que você enfrenta revela a tua relevância para o céu. Essa tormenta está revelando para você que o diabo crê e estremece na tua vitória. Eu vou dizer: todas as vezes que ele se levanta contra a nossa vida, só está se levantando porque ele crê na promessa que Deus fez, e que essa promessa será cumprida, porque o diabo nunca viu Deus fazer uma promessa e não cumprir. É por isso que ele crê e estremece. Crê que Deus faz a promessa e estremece que será lançado no lago de fogo. Ele sabe que vai se cumprir. Então, se Deus liberou uma palavra sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, Ele só está tentando te intimidar. Só te intimidar, porque a promessa vai se cumprir. Pai, nós pregamos a tua palavra na direção do teu Espírito, e ela não volta atrás vazia. Ela realiza aquilo para qual foi enviada. Nesse culto onde celebramos a ti pela vida do pastor Esli, nesse culto onde estamos te adorando, Senhor, te engrandecendo, te louvando por amanhã, mais um ano de vida que o Senhor concede ao teu servo. Neste culto onde também estamos pensando no cenário que o mundo necessita tanto da igreja, que é o braço de missões. Nós refletimos sobre a vida deste homem chamado Paulo. Quantas dificuldades, quantas adversidades, mas nesse texto ele nos mostra que o propósito é maior que nós. Os barcos da nossa vida podem ser destruídos, nunca o propósito, nunca a promessa. Paulo não precisava de um barco para levá-lo até onde o Senhor queria, só precisava da palavra que o Senhor tinha liberado. E é esta palavra que vai dar aos teus filhos essa noite poder para vencer.
É esta palavra que vai levá-los a ter uma semana abençoada, restauradora, de portas abertas, de respostas divinas, de cura, de manifestação do céu na terra. Nós não estamos aqui te buscando através de sentimentos e emoções, mas estamos te buscando pela fé, porque se creres verás a glória de Deus. Tudo é possível àquele que crê. Sem fé é impossível agradarmos a Deus, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. E ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, todavia a tua palavra diz que quando nós descansamos em ti, existe uma sombra maior do que o vale da sombra, que é a sombra do Altíssimo que está sobre nós. Te louvamos essa noite por tudo isso, Senhor. Te louvamos porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da tua palavra. E essa noite os teus filhos estão sendo consolados, estão sendo fortalecidos, que se o Senhor fez promessa, ela vai se cumprir. Não importa o tamanho da tormenta, está apenas sinalizando que a vitória vai ser maior para a tua glória. Nós oramos e nós te agradecemos pelos méritos do teu Filho na cruz do Calvário. Seja engrandecido por tudo isso, em nome de Jesus, amém. Você pode dizer amém? Deus te abençoe.